Olá, como vão todos e todas? Eu sou o Renato José, estudante trabalhador espírita, realizando aqui esse estudo, de certa forma aprofundado, da Gênese. E estamos estudando o capítulo 6, que foi uma comunicação de Galileu Galilei para Allan Kardec. Vamos pedir a ajuda e a luz dos espíritos amigos, dos espíritos simpatizantes da doutrina espírita, que sempre estão felizes ao ver grupos de estudo sérios, interessados. E pedir a bênção do nosso Senhor Jesus para esse trabalho, sempre. Hoje nós vamos estudar as estrelas fixas, né? Nesse capítulo, Galileu nos fala do início da formação do universo e dos diversos astros do universo. O último que nós estudamos foi a Via Láctea, e hoje vamos estudar as estrelas fixas. Vamos dar continuidade aqui. Estamos na página 111 dessa versão que nós baixamos da Federação Espírita Brasileira. Página 111. Capítulo 6, item 37. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Então está dizendo, elas são chamadas estrelas fixas, mas sofrem também força de atração. Uma parte muito importante que nós estudamos foi sobre as forças e as leis, que são a forma que essa inteligência suprema, Deus, faz todas as coisas acontecerem no universo, através de suas leis e das forças. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte, e cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Então a Via Láctea é uma grande nebulosa, a nebulosa é uma nuvem de poeira cósmica, e a Via Láctea é uma dessas nebulosas, é uma galáxia. E nós estamos estudando as estrelas que chamamos de fixas, dentro da Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Os sóis que constituem a Via Láctea. Nós estudamos que dentro dessa galáxia existem milhões de sistemas e de sóis, em torno dos quais giram planetas, uma imensidão. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as agrupa todas numa mesma família. Quer dizer, a força da gravidade, que é uma das forças do universo, reúnem todos esses sóis, todos esses sistemas, para que ele formem uma família, assim ele chamou, dentro da Via Láctea, dentro dessa nebulosa, dessa galáxia. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercado de mundos secundários, os sóis cercados de planetas, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Então, esses diversos sóis dentro das galáxias, são cercados de mundos secundários, que são os planetas e os satélites. Estudamos também os satélites, que giram em torno desses sóis. E a própria galáxia também, em si, gira também em torno do Sol central. A gente vai ver isso logo adiante. Então, são microsistemas muito parecidos. Tem o Sol, com os planetas girando, os planetas que a nossa ciência já identificou, Terra, Marte, Vênus, Saturno, Netuno, Urano. Então, gira em torno do nosso Sol. Esse Sol
faz parte de uma família de milhões de sóis que formam a galáxia, a grande galáxia. E essa galáxia também faz parte de outra família de galáxias que giram em torno de um Sol central. E o interessante é que esses sisteminhas são análogos ao nosso átomo, que tem seu núcleo, o próton, e seus elétrons giram em torno do núcleo central como um modelo micro dessa coisa macro. Esses diversos sóis, já li essa parte. Uns, como Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso. E muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Então ele chamou de esse Sol chamado Sírio, ele falou que é milhares de vezes maior do que o nosso Sol. E olha que o nosso Sol é muito maior do que o nosso planeta. Eu não estou lembrado aqui quantas vezes ele é maior, mas a gente pode encontrar por aqui. Como o Sírio está dizendo que ele é milhares de vezes maior e mais importante. São milhares de vezes mais magnífico em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenha no universo. Isso, um Sol que está dentro da nossa Via Láctea, que é da mesma família. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Planetas superiores ao planeta Terra cercam esse Sol chamado Sírio. Planetas superiores, eu entendi aqui em uma linguagem espiritual, que nós sabemos, nós que já estudamos o livro dos Espíritos, sabemos que há superioridade de planeta para planeta, a depender dos seus habitantes, da sua energia. A Terra é um planeta inferior de provas e expiações, que está passando para ser um planeta de regeneração. Agora, nesse momento, está havendo a transição. Mas que, tanto no nosso próprio sisteminha, tem planetas mais evoluídos e menos evoluídos, como na grande galáxia, como fora da galáxia, né? Até chegar aos espíritos puros, são milhões, milhões e milhões de planetas com espíritos encarnados. E nós, no passado, na Idade Média, pensando que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado como humanidade apenas nós aqui. Coisas da ignorância humana, né? Nós estávamos lá. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim, olha, funções astrais. Cada planeta exerce uma função em todo o sistema. É assim que certo número desses sóis, verdadeiramente gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas, quer dizer, funções diferentes das que tocaram ao nosso Sol. Ele falou que são sóis organizados em sistemas binários, quer dizer, dois sóis no mesmo sisteminha. Eu vou mostrar a vocês aqui imagens científicas, certo? Tá aí. Vejam lá no fundo que tem dois brilhos. É um sistema de Sol do planeta binário. A ciência já identificou. Vamos ler rapidamente aí essa informação científica? Em 12 de abril de 2014 saiu essa notícia. Um novo estudo feito por astrônomos americanos acaba de demonstrar que planetas que têm dois sóis são extremamente comuns, talvez até mais prevalentes do que os sistemas planetários em torno de estrelas solitárias, como o nosso Sol. Quer dizer, eles já sabiam que existiam sistemas com dois sóis. Mas aqui ele trouxe a ideia de que é mais comum do que eles imaginavam.
como cerca de 40 a 50% de todas as estrelas na Via Láctea são binárias. Olha para aí. Pode ser até a metade. O trabalho permite duas conclusões importantes. A primeira é a de que o universo é, na verdade, muito mais amigável à formação de planetas estáveis e, portanto, ao surgimento da vida do que antes se imaginavam. A ciência já aponta o tempo todo que é bem possível, ela fala que é possível porque ela não teve comprovação, que haja vida, não só vida vegetal e vida microbiana, mas vida inteligente em outros planetas. Certo? Então, olha só aí essa imagem, é o chamado sistema binário de sóis. Então, vamos continuar. Vou ler essa notinha de Kardec aqui, nota de Allan Kardec. É o que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno de seu Sol. Certo? Então Kardec botou essa notinha aí, continua aí, mas vocês podem ler depois. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos. O próprio Livro dos Espíritos fala isso, que a ideia de matéria, a ideia de tempo, tudo é diferente em outros planetas. Nem os dias mesmos, nem o dia pelos mesmos sóis e me desculpa, deixa eu retomar aqui. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existências inimagináveis por parte dos que ainda não saíram desse pequenino mundo terrestre. Dos que saíram daqui, seja até pela imaginação. Porque estudando a doutrina, eu sempre imagino os mundos superiores, eu sempre imagino a eternidade, a imensidão que é o universo e esses sistemas de astros. Eu viajo na imaginação, quando eles me proporcionam isso aqui. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, recebem os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Sem cortejo quer dizer sem astros girando em torno dele, né? Privado de planetas, olha só. E tem elementos de habitabilidade. Olha, totalmente diferente, tá vendo? Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Então, o universo, tanto ele é uno, ele tem uma unidade, porque obedecem às mesmas leis e às forças, mas também são diversos em sua organização, em sua forma de se manifestar. Claro, para cada nível de necessidade, para cada nível de espíritos, vai haver isso aí. Malgrado o prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado significa apesar de, né? Apesar do prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, apesar de as distâncias incomensuráveis, aquilo que não se mede, que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar, que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar, e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. E aí ele deixa a ideia, já que a nossa galáxia é uma nebulosa, a ideia de inúmeras nebulosas no mundo astral. É uma coisa realmente gigantesca e Galileu sempre se esforça em deixar essa ideia da imensidão que é toda a criação de Deus. Claro, é infinita, né? Aí ele está dizendo aqui que, apesar desse grande número de estrelas e das distâncias entre elas, todas pertencem à mesma nebulosa, no caso da nossa aqui, Via Láctea, a nossa galáxia, né?
As estrelas chamadas fixas, agora que ele entrou no assunto das estrelas fixas, as estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão, porque fixa dá a ideia de imobilidade, né? Não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A abóbada é esse teto azul que a gente vê aí, que a gente chama de céu. Isso é a abóbada do firmamento, é esse azul. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede da estação terrena o universo constitui as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Então, a distância que eles estão da Terra e essa medida que se faz a partir do planeta Terra é que dá essa ilusão de ótica na gente, essa ilusão de que elas são fixas. Claro, se a gente está olhando só daqui como referência o planeta Terra e o planeta gira em torno de algo, dá a impressão que são fixas. Se elas giram junto com o planeta, dá a impressão que são fixas. É como se você está dentro de um carro ou dentro de um avião. Vamos pegar o carro. Está dentro de um carro e você olha para um objeto dentro do carro. Você olha para a tampa do porta-luva do carro. Se você ficar olhando, dá a impressão que ele está fixo. Por quê? Porque ele tá se movimentando junto com você, na mesma velocidade, fazendo as mesmas curvas. Então, referencialmente, ele está fixo em relação a você, mas ele não está parado em relação a uma referência externa, certo? Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acham encerrada numa aglomeração cósmica. A totalidade dos astros se acham encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa a que chamais Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, como cada um com o seu movimento de translação dentro da mesma galáxia. Eu botei aqui uma observação: os astros que a gente vê estão na Via Láctea, aqueles mesmos vistos através dos potentes telescópios da NASA e do mundo afora. Aonde eles conseguem alcançar estão dentro da Via Láctea. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Quando a NASA consegue fotos externas, né? Quando a NASA consegue fotos e imagens externas que a gente vê aí numa distância incomensurável, inclusive fotos de um grupo de nebulosas, que eu já mostrei aqui em outro vídeo, na verdade são esses foguetes, esses satélites que ela lança e eles viajam infinitamente até morrerem. E enquanto viajam, mandam imagens. Não são feitas aqui de telescópios, mas são imagens enviadas de lá, através desses foguetes que a NASA lança. Eu não sou entendido do assunto não, viu gente? É porque eu sou curioso com essas reportagens e sempre assisto. Eles têm, né? Vamos pegar aqui. Esses astros, né? Esses astros não estejam animados todos de um movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Cada astro com o seu movimento de translação. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Todos os astros do universo estão em movimento. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais, né? De gravitação, e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Né? Essas leis universais regem todo o movimento do universo e há uma harmonia em todos os movimentos.
rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas. Não são roteiros traçados pelo acaso, né? Sai perdido, flutuando por aí. Não. São órbitas traçadas, órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Então, órbitas é aquele giro, que nem sempre é redondo, plenamente redondo. Acho que nunca é plenamente redondo, eles são sempre em formas ovoides. Lembram desse vídeo? Uma forma oval. E no centro sempre tem um astro. O legal é, como eu falei nesse instante, os sistemas se parecem. O nosso tem o Sol e os planetas girando em torno. E com seus satélitezinhos, suas luas girando em torno deles. Esse bloco de Sol com planetas giram também em torno de um Sol central, que são as galáxias, e várias galáxias irmãs girando. Aí já está além da galáxia, né? E esse sistema maior também gira em torno de um Sol central. Eu estou adiantando coisa que vai ler lá na frente. Para tornar, por meio de um exemplo, mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de modo especial do vosso Sol. Ele vai falar do nosso Sol. Sabe-se, em consequência de modernas observações, e isso Kardec está se tratando, Kardec não, Galileu, está se tratando lá no século XIX, quando ele deu a comunicação para Kardec. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia. Está falando do nosso Sol. Ele não é o centro do universo também. Achava-se que a Terra era, e o Sol girava em torno da Terra. Depois descobre-se que é o planeta Terra que gira em torno do Sol. E ele está dizendo que nem esse Sol chega perto de ser centro do universo. Claro que não. Nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço, arrastando consigo os seus vastos sistemas planetários, sistemas de planetas, de satélites e cometas. Ora, não é fortuita essa marcha, quer dizer, não é ao acaso essa marcha. E ele não vai errando, ou seja, viajando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que eles estão assinadas. Não, sua órbita é determinada e, em decorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeado todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central, está vendo? O nosso Sol com seus planetas, seus satélites e seus cometas girando em torno de um outro Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. Olha só que interessante. O giro de rotação da Terra dá o dia e a noite. O giro de translação da Terra em torno do Sol dá as estações do ano. Agora imagine todo esse sistema solar com seus planetas girando em torno de um Sol central. Ele falou que a gente ainda não mediu, que isso é secular. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário relativamente a outro, ainda mais importante, ao derredor daquele que ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Foi o que eu falei, né? Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto não esqueçamos, em números redondos, uma trintena, ou seja, 30 milhões de sóis se pode contar na Via Láctea. Hoje em dia já se sabe que é muito mais. Subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa.
Então ele está falando, se a gente imaginar esses sistemas, né, o nosso sistema solar girando em torno de um grande Sol, e esse outro grande sistema girando em torno de outro, e esse outro gigantesco girando em torno de outro, ele diz que se a gente fizer isso até cansar, sempre terá um a qual o outro sistema está subordinado. Olha só essa ideia de universo. Sempre um central e os menores girando em torno dele. Como eu falei, até o átomo é assim. E esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária. E todos são solidários uns aos outros. Todos uns influenciam nos outros. Assim como na economia do vosso mundinho terrestre, chamou nosso planeta de mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso de um deserto. É coisa, assim, para tornar os nossos problemas e as nossas queixas e as nossas visões muito pequenas, muito pequenas. E eu sempre olho para as religiões, que são coisas humanas, culturais, né? As religiões são estudos e organizações que nós aqui, espíritos terrestres, fazemos para tentar entender Deus. Mas longe estão de trazer a maravilha, a coisa esplendorosa, que é esse universo que Galileu traz para a gente, nos fazendo viajar na imaginação e de uma coisa cada vez mais infinita. E ele agora dá uma ideia desse universo circular, girando sempre um em torno do outro, um em torno do outro. Eu vou repetir. A Lua girando em torno da Terra, a Terra girando em torno do Sol, esse Sol girando em torno... Às vezes eu boto o olho assim para cima, gente. É viajando na imaginação, viu? E esse Sol nosso girando em torno de um grande Sol, formando essa Via Láctea com milhões de sistemas irmãos, e esse conjunto todo girando também com outros gigantes irmãos, e assim sucessivamente, como ele falou, até a nossa imaginação cansar. Em parte nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa, e cheia de vida etérea. Vida etérea é vida que vem do éter, vida sutil, invisível para a gente, né? Cheia de vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Aqui, vamos botar aqui é uma nota do editor. Nota bem atual do editor. Atualmente, a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrela que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. No texto a gente leu 30 milhões. Imagine 400 bilhões de sóis na Via Láctea. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis, a gente já sabe que é bilhões, e seus bilhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. No arquipélago infinito. Arquipélago é um grupo de ilhas, né? Então ele está falando que nossa galáxia é uma ilhazinha num arquipélago infinito. Vamos continuar estudando. Para muitos é um assunto chato, mas que vai fazer ampliar a nossa visão e a nossa consciência e alargar, abrir espaço para a gente entender a espiritualidade, certo? Faltam ainda, deixa eu dizer aqui para vocês, falta ainda para encerrar esse capítulo 6, os desertos do espaço. É legal essa parte.
os espaços vazios, né? A eterna sucessão dos mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos. E aí a gente vai concluir esse capítulo 6 do texto de Galileu. Um grande abraço para vocês, Jesus abençoe os nossos lares, nossas famílias, tá bom? Até a próxima.